Sua bicicleta, seu sofá, os brinquedos dos seus filhos, até mesmo seu carro provavelmente cruzaram um oceano em um navio. E esses navios, assim como grande parte do que eles transportam, muito provavelmente foram fabricados na China. A China é, de longe, a maior nação construtora de navios do mundo. Eles têm o aço, o alumínio, as peças, os componentes e a montagem final. A China domina essa infraestrutura. Cerca de 34% de todos os navios que estão navegando atualmente foram construídos na China. Ao mesmo tempo, aproximadamente 57,1% dos navios em construção no momento estão em estaleiros chineses. A participação da China na produção global de navios cresceu de menos de 5% em 1999 para mais de 50% em 2023. Além de dominar a construção naval, a China também exerce um controle imenso sobre todo o ecossistema relacionado. Hoje, 95% da produção de contêineres marítimos é controlada e operada pela China. Mas Donald Trump, que já iniciou uma guerra comercial com a China, tem ideias sobre como equilibrar essa disputa. Ele disse: "Vamos também ressuscitar a indústria de construção naval americana, incluindo a construção de navios comerciais e militares." Trump está fazendo várias coisas para tentar reposicionar os Estados Unidos no cenário global. Essas novas medidas são parte de uma redefinição da relação com a China. Essa redefinição teria consequências de longo alcance, podendo alterar a paisagem e a economia do comércio global. Então, o que está por trás desse esforço para trazer a construção naval de volta para a América? E será que isso é realmente possível? Essa é uma obsessão particularmente americana no momento. Houve um tempo em que os Estados Unidos eram a força predominante na construção naval. O auge da construção naval americana foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando eles construíram os chamados navios Liberty. Eles fabricaram alguns milhares desses navios, que foram fundamentais para manter os aliados na luta contra a Alemanha nazista. Esses navios sustentaram cadeias de suprimentos e foram cruciais. Isso criou uma capacidade de construção naval muito grande nos Estados Unidos. Mas o mundo mudou muito nos últimos 80 anos. A construção naval americana começou a declinar após a Segunda Guerra Mundial. Na década de 1970, o Japão assumiu a liderança. Nos anos 1980, a Coreia do Sul entrou na disputa, e a partir dos anos 2000, a China se juntou a eles. Hoje, esses três países dominam completamente o setor. A China vem construindo essa potência na construção naval ao longo dos anos, mas foi só recentemente que ela ultrapassou a Coreia do Sul e o Japão como a maior nação construtora de navios do mundo. Nos anos 2000, a China entrou para a Organização Mundial do Comércio, e a partir daí, sua economia cresceu rapidamente, gerando uma enorme demanda por navios. No 10º Plano Quinquenal de Pequim, o governo traçou uma visão para expandir os portos e a indústria de construção naval da China. Isso estabeleceu as bases e o foco para o setor manufatureiro e a força de trabalho do país, que se uniram em torno dessa visão de criar uma indústria de construção naval globalmente competitiva. Dado o tamanho e a escala da manufatura chinesa, isso fazia sentido. Eles já eram muito bons na manufatura pesada, como vigas e barras de aço. A China tem uma economia doméstica forte, voltada para a exportação. Ao mesmo tempo, possui uma força de trabalho altamente qualificada e educada, mas relativamente barata em grande escala. E essas são as mãos necessárias para construir navios sofisticados. O governo chinês, então, apoiou a construção naval como um setor estratégico, à medida que buscava migrar de uma manufatura básica para produtos cada vez mais sofisticados. Esse impulso inicial do governo, combinado com o início de uma infraestrutura, criou um ciclo de reforço. Quanto mais navios você produz, mais barato cada um se torna. Isso é um contraste gritante com os Estados Unidos,
que há décadas exportam seus empregos na manufatura. Os Estados Unidos, como a maioria das economias industrializadas avançadas, são majoritariamente uma economia de serviços. A manufatura, atualmente, nos Estados Unidos, representa apenas 8% do emprego total. Um navio porta-contêineres construído na China custa cerca de 55 milhões de dólares. Já as estimativas para um navio comparável, construído nos Estados Unidos, giram em torno de 330 milhões de dólares. Essa diferença de preço explica a enorme disparidade na produção de navios. Entre 2020 e 2022, a China produziu mais de 4.000 novos navios, enquanto os Estados Unidos produziram exatamente 12. Em 2024, os Estados Unidos construíram apenas 0,01% dos navios comerciais do mundo. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais relatou que um único estaleiro estatal chinês construiu mais navios comerciais em tonelagem no último ano do que toda a indústria de construção naval americana produziu desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O problema com a construção naval é que ela exige muito capital e muita mão de obra. É necessário todo um ecossistema de suporte. Então, se você quer entrar na produção em larga escala de navios caros e sofisticados, isso geralmente vem acompanhado de subsídios significativos. E é aí que o governo centralizado da China pode realmente prosperar. Entre 2010 e 2018, o apoio amplo do governo chinês à construção naval totalizou 132 bilhões de dólares. Esse valor nem inclui outras formas de suporte, como direcionar empresas estatais para oferecer empréstimos com juros baixos, perdão de dívidas e injeções de capital. Se os Estados Unidos quiserem seguir esse caminho, terão que oferecer algum tipo de subsídio para tornar isso comercialmente viável. Para as empresas fazerem essa transição, será necessário subsidiar uma indústria que não vai gerar lucro, e isso custará dinheiro ao contribuinte. Trump quer arrecadar a receita necessária para impulsionar a produção de navios por meio de novas taxas sobre navios construídos, possuídos e operados pela China. As taxas começam em US$ 1 milhão por atracação e podem chegar a até 3,5 milhões de dólares cada vez que um navio construído na China atracar nos Estados Unidos. E vai além disso. Qualquer proprietário de navios que tenha um navio chinês em sua frota também enfrentará essa taxa. Um especialista da indústria chegou a chamar a proposta de apocalipse comercial, podendo tornar os produtos americanos mais caros, aumentar as taxas de frete e a inflação, e desviar o comércio dos centros americanos. Isso vai aumentar o custo dos bens. Os custos, no geral, vão subir como resultado dessa política. Taxas extremas podem causar um efeito cascata nas cadeias de suprimentos americanas também. Os navios vão reorientar suas rotas atuais e fazer muito menos paradas nos Estados Unidos. A distribuição de bens pode mudar. Terá muito mais transporte rodoviário e ferroviário entre portos, em vez de mover mercadorias por navio. Até agora, a política do governo Trump tem sido agir sozinho. América primeiro, América sozinha. Mas se você quer passar de uma construção naval muito limitada para navios porta-contêineres e cruzeiros completos, isso é um salto enorme. Talvez a melhor política seria pensar em qual parte da cadeia de suprimentos faz sentido para os fabricantes americanos participarem e como vamos apoiá-los nessa transição de quase não estarem envolvidos na construção naval para se tornarem muito mais ativos. Os Estados Unidos têm dois fortes aliados, Coreia do Sul e Japão, com capacidade para maior produção. Mas o esforço para dominar a construção naval americana não é necessariamente motivado por lucro. Há preocupações mais amplas de segurança com o fato de permitir que a China tenha vantagem marítima. Então, essa é realmente uma história sobre geopolítica. Como os Estados Unidos veem o transporte marítimo como um recurso estratégico de segurança nacional
e como estão usando isso para ampliar sua influência nas rotas comerciais globais. O argumento de segurança diz: não parece um problema que os Estados Unidos não consigam construir navios por conta própria? E não parece um problema que dependamos de navios construídos pela China para transportar mercadorias para os Estados Unidos? Mas, sobrepondo-se a isso, há também os novos argumentos trumpistas sobre a importância da manufatura pesada em geral. O foco na construção naval agora pode ser apenas parte de uma estratégia muito mais ampla de Trump para reorganizar tudo geopoliticamente. Gostou do vídeo?